A noite do meu 16º aniversário começou com a promessa de uma noite memorável. Júlia, assim me chamo, estava empolgada por passar tempo com meu namorado e aproveitar a ocasião especial. No entanto, essa noite promissora foi ofuscada pelas regras estritas impostas por minha mãe, que incluíam um toque de recolher cedo. Minha mãe sempre foi rigorosa com horários, mas desta vez, sua desaprovação do meu namorado e a decisão de estabelecer um toque de recolher cedo pareciam excessivas, mesmo para seus padrões habituais. Apesar das minhas tentativas de convencê-la a me permitir ficar fora um pouco mais tarde para celebrar meu aniversário, suas regras eram inabaláveis. Resignada, voltei para casa às 21 horas, sentindo o peso da decepção. Voltar para casa foi um retorno à realidade. Uma realidade marcada pelas normas estritas e expectativas da minha mãe. Embora eu fosse grata por sua preocupação, não podia deixar de me sentir frustrada pela falta de liberdade em uma noite que deveria ter sido de celebração e alegria. Enquanto atravessava a porta da frente, uma sensação de desânimo me invadiu. A empolgação que eu sentira ao sair de casa desapareceu lentamente, substituída pela resignação às regras da minha mãe. No entanto, nunca imaginei que esta noite, meu aniversário de 16 anos, se tornaria uma experiência que me marcaria para sempre. Ao entrar pela porta principal, fui recebida por uma cena que não esperava. O amigo da minha mãe, Doug, estava na sala e não demorou muito para perceber que eles estavam bebendo. A atmosfera estava carregada com o cheiro de álcool e a risada estridente que emanava da sala. Apesar de Doug não me causar uma impressão favorável, com seu ar misterioso e tendência a se comportar de maneira inapropriada quando estava bêbado, decidi simplesmente ignorá-lo e seguir com meu plano de tomar um banho e me deitar. Enquanto me dirigia ao banheiro, pude ouvir murmúrios e risadas vindos da sala. Era evidente que a presença de Doug estava mudando o ambiente da casa, mas tentei não prestar muita atenção. Mergulhei no chuveiro tentando me afastar mentalmente do desconforto que sentia na presença daquele homem. Depois de sair do banho, preparei-me para ir para a cama, esperando que a presença de Doug na casa não afetasse minha noite de descanso. No entanto, não conseguia evitar uma ligeira apreensão enquanto escovava os dentes e trocava de roupa. A ideia de tê-lo por perto enquanto tentava descansar não era exatamente reconfortante. Ao sair do banheiro, fui surpreendida ao encontrar Doug novamente na sala. Embora esperasse que ele tivesse ido embora durante o meu tempo no banheiro, estava claro que ele ainda estava lá. Um arrepio de desconforto percorreu minha espinha quando o vi, me perguntando quanto mais teria que suportar sua presença naquela noite. Minha surpresa se transformou em preocupação quando minha mãe me informou que Doug iria dormir no sofá, já que não havia ninguém disponível para levá-lo para casa em seu estado. Meu coração deu um salto com essa notícia. Que tipo de situação nos esperava agora com ele dormindo em nossa sala? Eu poderia confiar que ele se comportaria corretamente enquanto estávamos na mesma casa? Um pressentimento tomou conta de mim enquanto processava essa informação. Senti como se uma sombra escura pairasse sobre nossa casa, enchendo-me de ansiedade e temor pelo que poderia acontecer enquanto dormíamos. Apesar das minhas tentativas de me acalmar, não podia ignorar o peso da preocupação que se apoderava de mim. A noite que deveria ter sido uma celebração do meu aniversário estava se tornando uma situação cada vez mais inquietante. Após meu breve encontro com minha mãe, decidi me retirar para o meu quarto, onde minha irmã e eu compartilhávamos a intimidade do nosso espaço. A segurança do nosso quarto parecia ser o único refúgio em meio à incômoda presença de Doug na casa. Ao entrar no quarto, encontrei o semblante reconfortante da minha irmã, que estava confortavelmente instalada em frente à TV. Preparamo-nos para relaxar e desfrutar de um momento juntas, ignorando temporariamente os problemas que espreitavam fora da nossa porta. No entanto, nossa tranquilidade foi rapidamente perturbada quando Doug irrompeu em nosso quarto sem aviso prévio. Sua presença repentina nos deixou desconcertadas e ansiosas, perguntando-nos quais eram suas intenções ao invadir nossa privacidade daquela maneira.
para minha consternação, Doug não mostrava sinais de intenção de ir embora. Em vez disso, acomodou-se sem cerimônia aos pés da nossa cama, como se tivesse encontrado um lugar confortável para passar a noite. O desconforto tomou conta de mim enquanto o observava, sentindo uma mistura de frustração e medo pela sua presença indesejada em nosso santuário pessoal. Minha paciência se esgotou rapidamente quando Doug continuou agindo de maneira inapropriada, agarrando meus pés e pernas sem mostrar sinais de retirada. Pedi repetidamente que ele saísse do nosso quarto, tentando manter a calma apesar do crescente mal-estar que sentia. Mas cada vez que o fazia, ele parecia ignorar meus pedidos, aferrando-se teimosamente ao seu lugar na beira da nossa cama. Finalmente, diante da persistência do seu comportamento perturbador, vi-me obrigada a recorrer à minha mãe em busca de ajuda. Foi um passo que dei com relutância, consciente de que implicaria enfrentar a incerteza de como ela reagiria à situação. Mas na falta de outras opções, não me restava alternativa senão buscar sua intervenção para pôr fim ao inquietante espetáculo que se desenrolava em nosso quarto. Acordei repentinamente no meio da noite, envolta em uma neblina de confusão e temor. Meus olhos se abriram lentamente, apenas para me deparar com uma visão alarmante. Doug estava deitado ao meu lado na cama, sua presença invadindo meu espaço pessoal de uma maneira que me causava pavor e desgosto. A sensação da sua mão nos meus calções foi como um choque elétrico, enviando um arrepio de horror por todo o meu corpo. Não podia acreditar no que estava acontecendo, não conseguia entender como aquilo tinha chegado a esse ponto. Meus pensamentos corriam descontrolados enquanto minha mente tentava processar a aterradora realidade diante de mim. O medo me paralisou, deixando-me incapaz de me mover ou reagir de qualquer forma. Sentia-me presa em um estado de total impotência, meu corpo congelado pelo pânico enquanto minha mente lutava para encontrar uma saída desse pesadelo vivo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu permanecia ali, completamente indefesa diante da presença intrusiva de Doug. Cada respiração se sentia como um sussurro fantasmagórico na escuridão, lembrando-me da vulnerabilidade da minha situação. Como poderia ter chegado a esse ponto? Como poderia ter permitido que algo assim acontecesse na minha própria casa, na minha própria cama? Finalmente, quando parecia que não podia suportar mais, Doug parou. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios enquanto sentia a pressão da sua mão recuar, mas o alívio foi efêmero, substituído por uma sensação persistente de inquietação e desassossego. Sabia que aquela noite deixaria cicatrizes na minha alma que demorariam muito tempo para cicatrizar. Após Doug finalmente abandonar meu quarto para ir ao banheiro, encontrei-me em um estado de choque e confusão. Minha mente girava com 1000 perguntas sem resposta, enquanto meu coração batia forte no peito, sentindo o peso da situação que acabava de experimentar. Depois de um momento de hesitação, decidi sair do meu quarto em busca de um pouco de calma e consolo. Quando cheguei à sala, encontrei Ash, minha irmã, dormindo no chão. Sua presença era um raio de luz em meio à escuridão que me envolvia, e senti-me aliviada por não estar completamente sozinha nesse pesadelo. Passei o resto da noite acordada, incapaz de encontrar paz ou descanso. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Doug na minha cama reaparecia na minha mente, enchendo-me de temor e ansiedade. Apeguei-me à esperança de que a luz do amanhecer traria consigo um novo começo, um respiro de alívio em meio à tempestade que consumia meu mundo. À medida que o sol começava a se elevar no horizonte, encontrei uma nova sensação de determinação. Sabia que tinha que enfrentar o que havia acontecido naquela noite. Embora a ideia de compartilhar minha experiência com minha mãe me enchesse de temor e dúvidas, a incerteza sobre como ela reagiria à minha confissão me preocupava. Tinha medo de que ela não acreditasse em mim ou que minimizasse a gravidade do ocorrido. Mas ao mesmo tempo, sabia que precisava do seu apoio e proteção para superar esse trauma e seguir em frente com minha vida. Com um nó na garganta e o coração na mão, reuni coragem
e me preparei para enfrentar o dia. Sabia que o caminho para a cura seria longo e difícil, mas estava determinada a seguir em frente, independentemente dos obstáculos que encontrasse no caminho. A jornada da minha vida a partir desses eventos foi longa e cheia de altos e baixos. Tive que aprender a me reconstruir, a encontrar e a amar a pessoa que sou, não apesar das minhas experiências, mas por aquilo que me ensinaram e como me moldaram. Aprendi a buscar e aceitar ajuda quando precisava, e encontrei conforto no apoio daqueles que realmente se importavam comigo. Meus amigos e entes queridos desempenharam um papel crucial na minha recuperação. Seu amor e compreensão me ajudaram a superar momentos em que sentia que a escuridão estava me consumindo. Sem eles, não sei como teria conseguido seguir em frente. Também descobri a importância da terapia e do aconselhamento profissional, e como conversar com um terapeuta qualificado pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa no processo de cura. Ao longo dos anos, trabalhei diligentemente para construir uma vida que refletisse meus valores e paixões. Encontrei satisfação na minha carreira e cultivei relacionamentos significativos que me nutrem e inspiram. A música e a arte foram meus salva-vidas, oferecendo um meio através do qual posso expressar minhas emoções e encontrar alívio em momentos de angústia. Mas o mais importante, aprendi a me perdoar. A me perdoar pelos momentos em que senti que não era forte o suficiente, pelas vezes que duvidei do meu próprio valor e pelas ocasiões em que me senti impotente. Esse auto-perdão tem sido essencial para meu crescimento pessoal e para aceitar que, embora eu não possa mudar o passado, posso influenciar meu futuro. Hoje em dia, dedico parte do meu tempo a apoiar outros que passaram por experiências semelhantes. Participo de grupos de apoio e organizações que trabalham para oferecer recursos e ajuda a vítimas de agressão sexual. Meu objetivo é usar minha história e minha experiência para ajudar outros a encontrar a força e a esperança que precisam para seguir em frente. Quero reiterar a todos aqueles que possam estar lendo isto e que passaram por uma experiência similar. Você não está sozinho. A vergonha e o medo não têm que definir você. Há um futuro brilhante e cheio de possibilidades esperando por você, e está tudo bem pedir ajuda e aceitar apoio no seu caminho para a recuperação. Finalmente, quero agradecer a todos que leram minha história. Compartilhar esses detalhes não foi fácil, mas sinto que é importante para romper o silêncio e o estigma que muitas vezes cercam as vítimas de agressão sexual. Se minha história puder ajudar uma única pessoa a se sentir compreendida e a buscar ajuda, então tudo terá valido a pena. Continuo caminhando para frente, sempre em direção à luz, sempre em direção à cura. A vida é uma jornada constante de autodescoberta e crescimento, e embora meu passado esteja cheio de sombras, aprendi a encontrar beleza na resiliência e na força que surgiram das minhas experiências. A experiência que acabei de viver há poucos dias ainda ressoa em minha mente, deixando-me em um estado de incredulidade e choque. Foi como se uma série de eventos desafortunados tivesse se desencadeado um após o outro na pequena cidade onde resido. Tudo isso aconteceu no momento em que comemorava meu 21º aniversário com minha família, optando por ir ao cassino para festejar essa ocasião especial. A emoção e a antecipação estavam no ar enquanto nos dirigíamos ao cassino, ansiosos por desfrutar de uma noite de diversão e celebração. No entanto, o que começou como um dia de alegria, logo foi obscurecido por uma série de contratempos. O cassino ao qual decidimos ir estava localizado no centro do meu estado, em uma área que não era precisamente conhecida por sua segurança ou por ser a mais atraente. Desde o momento em que nos aproximamos do lugar, uma sensação estranha tomou conta de mim. Experimentei uma onda de náuseas e uma inexplicável sensação de preocupação que percorreu todo o meu corpo. Apesar desses sinais de alerta, decidi ignorá-los, atribuindo-os a simplesmente estar enjoada pela viagem de carro ou algo parecido. No entanto, em retrospectiva,
Percebo que deveria ter prestado mais atenção a esses sinais. Era como se meu instinto estivesse tentando me avisar sobre algo, mas minha mente optou por ignorar essas sensações incômodas em prol da emoção de celebrar meu 21º aniversário no cassino. É surpreendente como às vezes tendemos a ignorar os indícios intuitivos que poderiam nos guiar para decisões mais seguras. No momento, tentei afastar esses pensamentos inquietantes e me concentrar no presente. Afinal, era meu aniversário e queria aproveitar ao máximo a ocasião junto com minha família. Então, com determinação, decidi deixar de lado minhas preocupações e me jogar na experiência do cassino, esperando que fosse uma noite cheia de diversão e emoção. Quando chegamos lá, tudo estava bem. Minha mãe, meu pai, meu namorado e eu estávamos prestes a ir embora quando, de repente, um enorme grupo de pessoas se juntou. Corri em direção ao cassino e então gritei para que parassem. Alguém disparou uma arma do lado de fora do cassino. Tinha mais de 21 anos, então os usuários estavam empurrando as pessoas e ainda não sei por que não voltamos. Havia um grupo de crianças menores ao redor da confusão, então decidimos tentar chegar ao carro para sair, que estava a cerca de 10 minutos a pé. Terminamos dobrando a esquina e agora havia policiais gritando: "Saiam daqui, há um atirador ativo." Deixe-me dizer que quando os policiais te mandam sair dali, é uma sensação muito aterrorizante. Já recebi muitas ameaças de bomba e de armas de fogo na escola, mas isso foi ainda mais assustador porque ouvimos os tiros enquanto corríamos para lá. Havia uma faixa de isolamento e um monte de policiais cercando as ruas. Minha mãe e eu estávamos em pânico porque meu namorado e meu pai não conseguiam encontrar nosso carro e estávamos tentando sair dali o mais rápido possível. Comecei a chorar e minha mãe também porque não sabíamos onde estávamos e não conseguíamos entender onde exatamente estava ocorrendo o tiroteio. Continuamos ouvindo disparos e começamos a correr, e então soaram um monte de sirenes de polícia. Felizmente, meu namorado lembrou em que rua estava o estacionamento, então acabamos correndo para lá. A porta do estacionamento estava emperrada, e os carros ficaram presos lá por mais de 2 horas, e os policiais não deixavam ninguém sair. Senti que a qualquer momento o atirador iria entrar e começar a atirar. Felizmente, os carros que estavam estacionados lá consertaram o sistema para nos deixar sair. Quando finalmente voltamos para casa, assistimos às notícias e descobrimos que houve uma grande briga bem do outro lado do cassino e alguém havia sacado uma arma e começado a atirar nas pessoas aleatoriamente. Agora entendo como as pessoas podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático e fobias por causa desse tipo de coisa. Todos, lembrem-se de que, se forem a uma grande cidade, saibam exatamente onde estacionaram seu carro e estejam sempre atentos ao seu entorno. Talvez isso possa literalmente salvar sua vida. Sou uma mulher de 18 anos. Uma noite, meus amigos e eu decidimos ir tomar umas bebidas para comemorar o aniversário de um amigo e depois ir a algumas discotecas. Meus amigos foram embora cedo por volta da 1 da manhã e eu decidi ficar porque reconheci alguns rostos e não queria voltar para casa tão cedo, já que a boate fechava às 3. Tomei minha última bebida e saí sozinha às 2h30. Eu já estava muito bêbada, mas queria outra bebida para manter a embriaguez por mais tempo. Então comecei a caminhar até a casa do meu namorado, que estava a 30 minutos de distância. Lembrando que eu estava usando salto alto e um vestido de festa, liguei para ele, mas meu telefone desligou. Decidi caminhar até lá mesmo e ele disse que não podia me acompanhar. Continuei meu caminho sozinha. Enquanto caminhava pela cidade no meio da noite, me mantinha focada em não ficar doente ou desmaiar. Pensava que havia bebido muito mais do que o habitual. Enquanto fazia isso, um homem se aproximou por trás e puxou meu braço. Me virei, esperando ver alguém que conhecia, mas era um homem aleatório que eu nunca havia visto antes. Ele começou a me elogiar e pediu meu número. Recusei educadamente e continuei andando. O homem então começou a gritar para que eu lhe desse meu número.
Nesse ponto já estava confusa e assustada porque sabia que meu telefone estava desligado e estava muito bêbada para me defender. Comecei a gritar e tentar correr com meus saltos quando um grupo de homens e mulheres, entre 30 e 40 anos, se aproximou de um hotel próximo para me consolar. O inglês deles não era muito bom, então não entenderam muito, mas se ofereceram para me conseguir um táxi para casa. Acabei recusando porque meu telefone estava morto e só tinha dinheiro no celular. Parecia que tudo estava bem e comecei a caminhar. Durante minha caminhada, tentei olhar ao redor, mas não estava usando meus óculos, então estava um pouco embaçado, mas achei que estaria bem. 10 minutos depois de deixar o grupo, um carro apareceu e passou por mim várias vezes. Algo que você precisa saber sobre mim é que sou a pessoa mais paranoica que você já conheceu, especialmente quando estou bêbada, então sabia que isso não era bom. Quando o carro virou a esquina para dar a volta, me escondi atrás de um muro que cercava os apartamentos. Quando o carro se aproximou, parou por um breve segundo e então saíram 2 homens. Havia um homem baixo e um homem alto, e reconheci que um deles era o mesmo cara que havia me agarrado antes. Assim que vi isso, lágrimas encheram meus olhos e comecei a orar a Deus. Me abaixei e corri para trás de um dos grandes blocos de apartamentos, pois podia ouvi-los assobiando, tentando me fazer sair do meu esconderijo. Enquanto me escondia ali, comecei a vomitar todo o álcool que bebi e a comida de antes. O resto ficou um pouco embaçado, mas consegui chegar em casa depois de esperar. No dia seguinte, quando contei aos meus amigos, um deles me disse que o mesmo cara estava esperando na saída do clube desde a 1 da manhã. Como eu não percebi quando saí? Para ser justa, provavelmente foi minha culpa por ser estúpida o suficiente para caminhar para casa bêbada e com o telefone desligado. Agradeço a Deus que estou viva e segura porque só Ele sabe o que aquele homem e seu amigo tinham planejado para mim. Era agosto de 2018 em Duncan, na ilha de Vancouver, Colômbia Britânica. Era o aniversário de 18 anos do meu amigo, e como somos caipiras do sul, ele optou por uma festa de aniversário no Monte Prevost, nas piscinas florestais. Isso foi especialmente emocionante para mim, pois era uma oportunidade de apresentar meu novo namorado aos meus amigos e provocar ciúmes no meu ex, que estaria lá. Meu namorado morava em Sydney, então quando ele dirigiu até Duncan, já estávamos atrasados para subir a montanha. Decidimos levar seu Kia Forte 2016 de 6 marchas, em vez de levar meu veículo quadrado e problemático, um Studebaker de 1965, o que acabou sendo uma boa ideia. Estava bastante escuro, pois tomamos nosso tempo dirigindo pelos caminhos florestais até o local. Quando me aproximei da clareira na floresta, vi todos os carros dos meus amigos, e então um cara, do nada, disparou uma arma no ar. No início não pensei muito sobre isso, já que a maioria dos meus amigos são caçadores e entusiastas de armas. Estacionamos perto do local e saímos imediatamente. Minha amiga Alana correu até mim e disse que havia alguns caras naquela caminhonete e que eles haviam disparado a arma e não nos deixariam em paz mesmo sem os conhecermos. Apontei para a caminhonete, abracei-a e disse que tudo ficaria bem. Então, me virei para ver o que estava acontecendo. Eram 2 caras muito bêbados com uma arma carregada. Vi quando começaram a apontar a arma para os caras, perguntando quem deles tinha feito algo. O cara então apontou a arma para o meu ex, depois para o meu namorado e para alguns dos meus amigos. Gritei, muito irritado e agressivo para que parassem. Virei-me para Alana e disse que precisávamos sair dali. Enquanto caminhava rapidamente de volta para o carro do meu namorado, vi 2 garotas na caminhonete dizendo aos caras para pararem. Abri o caminho voando por aqueles caminhos de terra com buracos, até a estrada principal, com os caras na caminhonete e no carro seguindo meus amigos e eu. Dirigi até o posto de gasolina mais próximo, com meu amigo Hunter logo atrás de mim. Depois vimos todos os meus amigos voando pela estrada com aquele carro estranho seguindo-os em todos os seus carros. Decidi perguntar o que havia acontecido. Acontece que meus amigos estavam fazendo drift na clareira quando esses bêbados apareceram. Eles perguntaram onde era a festa, e quando meus amigos perceberam o forte cheiro de álcool no hálito deles,
Disseram que a festa era mais longe na montanha, apenas para se livrar deles. Então esses bêbados foram embora. E quando eu cheguei, aqueles caras e garotas na caminhonete tinham voltado, todos irritados, dizendo que havia uma festa na montanha quando não havia, pois meu amigo tinha mentido para o cara com a arma. Foi então que ele ficou bravo e decidiu disparar no ar como aviso. Eu fui o único que ficou para falar com a polícia, pois todos estavam com álcool nos carros e naquele momento também tinham maconha ilegal em seus carros. Enquanto falava com a polícia com meu namorado, descobrimos que o dono da caminhonete não era quem a estava dirigindo, mas havia deixado seus amigos pegarem emprestado seu veículo. Não é brincadeira, a polícia encontrou os caras, mas eles não foram presos porque literalmente disseram que não eram eles e, aparentemente, 12 testemunhas não foram suficientes. Então sim, aqueles caras se safaram. Acabamos tentando aproveitar a noite ao máximo, festejando na casa do meu amigo em Salt Spring. Desde então, me mudei da ilha de Vancouver, mas sempre que passo pelas piscinas florestais, lembro-me daquela noite terrível. Estou no 3º ano do ensino médio e moro com 4 irmãos e 2 pais, além da minha irmã deficiente, que recentemente sofreu um acidente de carro. Isso me aconteceu há algum tempo, e eu tinha medo de contar a alguém, principalmente porque a pessoa em quem pensei que podia confiar tentou me matar. Por enquanto vou chamar meu ex de Damian. Nós estivemos em um relacionamento por aproximadamente 5 a 6 meses. Como você pode imaginar, o relacionamento era daqueles tóxicos. Aqui está a história. Quando comecei a namorar com ele era o namorado ideal, aquele que cuida de você e te ajuda com as coisas que você precisa. Mas após 2 meses de relacionamento, meus pais e eu começamos a ver que eu estava ficando deprimida. Isso se devia ao fato de que, durante o 1º mês de nosso relacionamento, Damian se tornou tóxico. Ele me seguia até em casa depois da escola, apesar de morar a 30 minutos de carro. Às vezes, eu via o carro do irmão dele perto da minha casa e estacionava perto dele. A razão pela qual sei disso é porque o irmão de Damian estava no último ano quando Damian e eu estávamos no 2º ano. Na parte de trás do carro estava escrito: "Parabéns por terminar a escola, William. Tenha em mente que não vivíamos em uma área muito boa. Por exemplo, só vi 2 Teslas onde moro, ambos muito fáceis de lembrar, já que o Tesla branco tem um interior roxo e o garoto que o dirige é muito rico. De qualquer forma, na maioria das vezes, eu via o carro circulando pelo meu bairro. No início, não me importei. Apenas pensei que ele estava indo para o trabalho. Depois de 1 mês, estava sozinha em casa e contei a Damian sobre o estranho Tesla. Logo ele me pediu para enviar uma foto como prova, e é claro que eu enviei uma foto do lado de fora. Passou aproximadamente 1 hora, e ouvi alguém andando do lado de fora, e em seguida, ouvi o silêncio. Meu pastor alemão estava em alerta máximo naquele momento. E assim que começou a latir, ouvi alguém dizer "ó", e depois um carro sair. Pequenos incidentes como esse continuaram acontecendo até 12 de setembro, aniversário do meu irmão, quando os amigos dele vieram. Então estava tudo muito ocupado. Todas as crianças pequenas estavam brincando e todos se divertindo. É claro que enviei uma mensagem para Damian naquele momento. Estava com um pouco de medo de terminar com ele, e então ele veio. Ficou algumas horas, comeu o bolo e logo pensei que ele tinha ido embora. Mais tarde, quando todos estavam se acomodando e se preparando para dormir, meus pais, é claro, tiveram um longo e difícil dia, então queriam ver algo na Netflix com minha tia. Acho que logo adormeci por volta das 9. Finalmente acordei, e Deus sabe a que horas, porque ouvi um pequeno barulho no armário. É claro que pensei que algo estava acontecendo, pois vejo muitos filmes de terror e agora estou extremamente paranoica. Às vezes ouço algo cair nos armários, porque guardo maquiagem neles, então poderia ser isso. Gosto de manter as coisas organizadas, desde então tenho um pouco de toque. Bom, ouvi algo cair novamente, então liguei meu abajur e fui até a porta do armário. Abri o mais rápido que pude,
com uma lata de spray de pimenta na mão, e não pude acreditar no que vi. Vi Damian me olhando diretamente com seu telefone, gravando e tirando fotos de mim dormindo. Naquele momento acho que me assustei e perguntei o que diabos ele estava fazendo na minha casa. Uma vez que ele percebeu que havia sido pego, veio direto para mim, me agarrando pelo pulso e me jogando na cama, tentando avançar. Ele se colocou em cima de mim, cobrindo minha boca. No início, meus pais não acreditaram em mim e pensaram que eu estava tendo um pesadelo, mas decidiram verificar de qualquer forma. Encontraram minha janela aberta e viram um carro saindo da garagem. Meu pai pegou o telefone e chamou a polícia. A polícia veio até nossa casa e contei tudo o que aconteceu. Eles fizeram um relatório policial. Como você pode imaginar, nosso relacionamento terminou após isso. A polícia foi até a casa dele no mesmo dia e falou com seus pais, mas nada aconteceu. Os pais disseram à polícia que seus 2 filhos estiveram com eles a noite toda, o que é uma completa mentira. Eles estavam apenas encobrindo. No entanto, levaram ambos para interrogatório. Realmente gostei da forma como a polícia lidou com a situação. O único problema foi que não havia provas de que Damian fez algo para mim, e o único crime pelo qual foi acusado foi de invasão de propriedade. Ele não cumpriu nenhuma pena de prisão, apenas fez alguns trabalhos comunitários ou algo assim. Aproximadamente 2 meses depois de tudo isso, a temporada de futebol estava terminando e eu estava com meus 2 amigos, a quem chamarei de Brooke e CJ. É claro que não contei a nenhum deles o que aconteceu porque normalmente não conto meus problemas às pessoas, especialmente porque isso envolvia a polícia. Infelizmente, Damian é amigo de CJ e o chamou, dizendo que sabia onde eu estava e que eu estava no jogo de futebol. Agora, o estádio de futebol é muito grande. Embaixo do estádio, onde fica o time local, há 2 banheiros e algumas barracas de comida. Eu já tinha passado pela barraca de comida há 1 minuto. Enquanto estava indo ao banheiro, vi Damian caminhando com seus amigos. Ele olhou para eles e disse: "Ei, preciso que nos deixem a sós por alguns momentos." Então, olhei para ele antes de entrar no banheiro e disse para ele se ferrar. Não esperava que ele entrasse no banheiro feminino, pois havia muita gente lá. Damian entrou no banheiro e, claro, eu estava fazendo minhas necessidades, tentando urinar. Ele entrou na cabine e esperou até que outras 2 garotas saíssem do banheiro. Quando elas saíram, lembro que ele trancou a porta e olhou por baixo da minha cabine. Eu não gritei. Ele me disse para ficar quieta e disse que tive sorte da última vez, mas que desta vez seria diferente e que eu me arrependeria do que fiz a ele. Ele pegou uma faca e a deslizou para dentro da cabine comigo. Levantei minhas calças o mais rápido possível e olhei para ele, tentando preparar meu spray de pimenta. Ele me golpeou enquanto eu o borrifava nos olhos com meu spray de pimenta e terminou sendo uma luta de vai e vem em que fiz o melhor que pude para me afastar dele. Em algum momento, ele pegou a faca e tentou me golpear. Por sorte, conseguiu apenas cortar uma parte do meu braço. Então, dei um soco no rosto dele em troca, continuei chutando suas partes íntimas, peguei a faca e gritei para chamar os seguranças que estavam perto das barracas de comida. Eles se apressaram e viram tudo o que estava acontecendo. As consequências foram que, mais uma vez, chamaram a polícia e Damian foi preso. Em poucas palavras, minha família e eu apresentamos acusações contra ele. Houve um longo processo e ele acabou indo para a prisão por um bom tempo. Meus pais não gostam de mencionar o assunto, então realmente não falamos sobre isso. Mas direi que os pais de Damian, até hoje, enviaram ameaças de morte à minha família, o que nos levou a obter uma ordem de restrição contra eles. Posso dizer que Damian e toda a sua família são psicopatas e realmente não quero ter nada a ver com nenhum deles nunca mais. Até hoje não posso acreditar que tudo isso me aconteceu. Tome esta história como um lembrete de que há coisas que não precisam ser consideradas normais ou aceitáveis. Esse tipo de sinal, você nunca sabe até onde pode levar.